Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Tributo, Mitos e Verdades, né? Na nossa palestra 3 de hoje falaremos sobre nota fiscal, prejuízo para o comerciante local. Então vamos debater sobre esse tema agora. Então já compartilhando a nossa tela, vamos começar então com a cidadã consciente, que vai fazer uma reflexão para nós sobre o tema de que a nota fiscal é prejuízo para o comerciante local. Olá! Antes de debatermos sobre a afirmação de que a nota fiscal gera prejuízo para o comerciante local, é necessário que saibamos quais são os tipos de empresas no Brasil. Então, por enquanto, gente, nós estamos comentando a respeito de prejuízo. Eu tenho que saber qual que é o nosso objeto de análise, ou seja, né, sobre quais tipos de empresas o Brasil tem, ele pratica. Então nós temos aqui, né, uma alegoria, né, ó, e se as empresas brasileiras fossem tipos de veículos? Olha que interessante, gente. Nós temos aqui uma separação, um sócio fundo laranja, dois ou mais sócios fundo azul. Então, se as empresas brasileiras fossem tipos de veículos. Então nós temos aqui primeiro o MEI, que é um microempreendedor individual simbolizado por uma moto, né? Vamos depois esmiuçar mais sobre a questão do MEI. Nós temos aqui o EI, que é o empresário individual. Você vê que tem a cor, que é a cor laranjada, ou seja, é um único sócio, mas ele já vai ter características diferentes do MEI, né? E ele pode ser microempresa, pode ser empresa de pequeno porte. Repare que ao fundo do ME e do EPP, nós temos aí também o fundo azul, ou seja, eu posso ser uma microempresa com mais de um sócio, eu posso ter uma EPP, uma empresa de pequeno porte, também com mais de um sócio. Temos a SLU, né? Sociedade Limitada Unipessoal, ou seja, eu posso ser um único dono, mas ter o patrimônio limitado, né? Ter a organização limitada. Vamos ver isso hoje também, o que que é uma questão ilimitada em relação à responsabilidade e uma questão limitada. Temos a limitada, a sociedade limitada. Então, repare aqui, ó, que eu estou migrando de uma moto para um carrinho de golfe. Aí, de acordo com o porte do negócio, eu já tenho aqui um carro compacto, uma microempresa. Eu já tenho uma EPP, uma empresa de pequeno porte, que é um sedã. E aí eu viro uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal, que começa a dividir o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa. Eu vou limitar essa relação. Eu tenho uma limitada, que é uma van, e tenho uma SA, que é um ônibus, né? Vamos agora detalhar cada situação dessa aqui. O que que seria uma MEI? Um MEI, né? Um microempreendedor individual. Ele tem faturamento de até R$ 81.000 anual e hoje R$ 6.750 mês. Ou seja, e eu posso ter apenas um único funcionário na minha estrutura. Ou seja, o bem, na verdade, quando você vai começar a testar ser empreendedor, você vai começar a testar. Eu costumo falar que o MEI, na prática, você deixa de ser funcionário dos outros para ser funcionário de você mesmo. Você vai começar a testar algumas situações aqui. É um faturamento muito pequeno. Então, temos a figura aqui do eletricista tendo um MEI, né? Então, você vê nos X aqui ao lado o patrimônio pessoal separado do patrimônio da empresa. Perdão, não separado, né? Ele é misturado. Então, você não consegue dividir. Então, é ilimitada a responsabilidade de quem tem o MEI. Você é ilimitado nisso. Você não é você não limita patrimônio de um com patrimônio de outro. Aí eu vou migrar aqui para uma situação diferente. Eu vou agora sair da realidade de R$ 81.000 por ano para de 81 até R$ 360.000 anual. Ou seja, até R$ 30.000 de faturamento por mês e sem limite para funcionários. Eu vou ter aqui o microempreendedor, né? Vamos dar uma olhadinha no meio antes, conceito, ó, pequeno e ágil, destinado a um único usuário que conduz sozinho, limitado em tamanho e recursos, características simples, fácil de conduzir, com exigências mínimas, ideal para quem trabalha sozinho e com faturamento limitado. Agora, eu, como empresário individual, sendo o único dono do meu negócio, eu posso ter agora uma ME. O meu faturamento de 6.750 como teto não está mais satisfazendo a minha realidade. Eu já sou aqui um eletricista que já contratou mais funcionários para minha carteira, né? Então, eu posso ser um ME. E posso, inclusive, ir além. Eu posso extrapolar os R$ 30.000 mensais para de 30 a 400 mil mensais. Então, você o quê? Uma empresa de pequeno porte, uma EPP,
R$ 4.800.000. Continuam sendo sem limite para funcionários. Então, tem aqui conceito. Um veículo que pode ser conduzido por uma única pessoa, porque é um empresário individual, mas com mais espaço e recursos do que a motocicleta. Características para quem trabalha sozinho, sem limite de faturamento, mas com maior capacidade de carga e uso. Reparem aqui, gente, que essa construção da ME e da EPP pode ser para o empresário individual, mas também para outra situação, quando eu tenho o quê? Mais de um sócio na empresa. Então, dentro dessa condição aqui, o patrimônio pessoal não é separado do patrimônio da empresa. Eu continuo misturando um com o outro. Aí vamos ver agora aqui mais duas situações. Eu tenho aqui a ME, que é a microempresa, vamos detalhar um pouco. A ME pode ser tanto uma empresa limitada, quando você separa o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa. Aqui no caso aqui eu tenho aqui as setas azuis mostrando a separação, e nesse caso aqui, por ser uma limitada, eu tenho mais de um sócio. Ou na condição de um sócio apenas, uma empresa individual, quando eu misturo os patrimônios. O faturamento eu já falei para vocês aqui, né? Tá? E eu tenho essa demanda. Na EPP, a mesma situação. Eu já saio de 300 mil, de R$ 360.000 anual para até 4.800.000, né? Vamos imaginar que você tem um mercadinho. Você começa a vender com o mercadinho começa a ter que vender 50 mil todo mês. Já não vai ser mais uma microempresa. Seu mercado já vai ser já o quê? Pelo faturamento. Ele já vai ser uma empresa de pequeno porte, né? Então, é pela estrutura do seu mercado. Então, eu tenho aqui o exemplo da Adriana Modas, uma pequena loja feminina que fatura até R$ 30.000 por mês, né? E ao lado aqui eu já tenho já uma panificadora cujo faturamento supera R$ 30.000 mensais, vai até R$ 400.000. Então eu tenho aqui duas situações, uma da ME, da microempresa e da EPP. Lembrando, mais uma vez, que eu posso ter um único sócio, empresário individual, como posso ter mais de um sócio. Eu posso ter, por exemplo, uma limitada. Vamos ver isso já já. Continuando, nós temos aqui a SLU, que é outra condição que você tem no governo brasileiro. Você pode ser um único empresário individual, um único sócio, e ao mesmo tempo separar o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa. O pet shop está aqui como exemplo. Ou seja, você vai ser um SLU. É como um carro de passeio que também pertence a uma única pessoa, mas com uma chave de segurança adicional. O que é essa chave de segurança adicional? É justamente essa separação, né? Então, antigamente nós tínhamos a chamada EIRELI, que exigia um capital mínimo de 100 salários mínimos. Hoje não. Hoje você não precisa. Hoje, hoje você pode ser um SLU e nela você vai ser o único dono do seu negócio, sem limite de faturamento, sem limite de funcionários e separando o que é seu do pessoal do que é seu da empresa. Vamos agora para uma situação em que nós temos mais de um sócio. Então nós temos aqui a limitada. Né? A limitada pode ser o ME ou o EPP, de acordo com o faturamento, mas é que eu tenho mais de um sócio. Então, obrigatoriamente, eu vou separar o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa, pelo fato de eu ter mais de um sócio. Então, conceito: um veículo conduzido por dois ou mais motoristas, são sócios. Características: responsabilidade limitada. O que é limitada? É limitado o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa. Por isso é limitado, não é ilimitado, não é misturado, né? Tá? Com gestão compartilhada, ideal para equipes pequenas. Vale lembrar que um bom escritório de contabilidade, por mais que você seja um empresário individual e você tem o patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa sendo juntos, um grande escritório de contabilidade pode fazer o quê? Ele pode te orientar a já separar esses patrimônios de antemão, mas dentro da lei, somente com a limitada, mais de um sócio, ou com a SLU, quando você é um único sócio, mas você separa os patrimônios. E a EPP, sobre a qual nós já falamos, até 4.800.000, sem limite para funcionários. Vamos chegar aqui na sociedade anônima, né? Vamos ver o conceito? Ó, uma estrutura complexa com muitos participantes e possibilidades de expansão, voltada a grandes operações, né? Ou seja, é sem limite anual, é gigantesco um SA. Tem capital dividido em ações que pode ser fechado ou aberto. A Rede Globo é um SA com capital fechado. Você não precisa comprar uma ação da Globo.
Já, por exemplo, o Banco do Brasil tem capital aberto, você pode ser um dos donos, você pode comprar as ações, né? Então o capital é dividido em ações e a estrutura mais sofisticada e comum para grandes empresas ou abrir capital na bolsa. Ou seja, então a SA, ela tem essa característica. Eu estou vendo aqui um exemplo de banco. Então muitos bancos, grande parte deles, aliás, são SA. Ou com capital fechado ou com capital aberto. Capital aberto, eu levo tudo isso para o quê? Para a Bolsa de Valores. Você pode comprar esse capital, virar o quê? Virar um sócio. Então, nós temos aqui, quando há sempre mais de um sócio, sempre, gente, a divisão entre o patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa. Vamos fazer agora um quadro, né, um quadro comparativo sobre tudo isso. Nós temos aqui o resumo comparativo do impacto tributário, né? Nós temos aqui tipo de empresa MEI, até 81 mil. Regime tributário predominante é o Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário, o próprio nome já fala, mais dinâmico, mais compacto, já protegendo de custos exorbitantes esse microempresário individual. Já que o governo entende que ele praticamente é o quê? É um funcionário do negócio dele. Ele tem que ficar ali no negócio dele, sem o qual o negócio não anda. Repare que a questão tributária é pequena. 660 você paga por ano, e é uma tributação simplificada. Aí você migra. Você já não mais comporta faturar apenas por mês 6.750. Você está extrapolando isso daí, né? Então você vai para o regime tributário, continua sendo um simples nacional ou um lucro presumido. Tá? Nós não vamos trabalhar com regime tributário aqui, mas no lucro presumido você faz uma estimativa de lucro sobre o qual o governo vai tributar você. Então, 13,5, 50 mil mais ou menos, porque eu não sei a quantidade, né, de funcionários que eu tenho, né? Então ele é variável dependendo do regime tributário. Eu tenho que ir um sócio ou mais. Uma EPP é a mesma coisa. Eu já não consigo mais faturar apenas 30 mil mensal, né? O meu faturamento ele vai acima de 30 mil até 400 mil. Então eu vou ter o quê aqui? Eu vou ter uma empresa de pequeno porte, ainda podendo encaixar no Simples Nacional ou no lucro presumido. 120 mil ou quase 80 mil reais de tributação por ano, um funcionário ou mais, né? E são empresários de pequeno porte. Então tem aqui uma nova realidade dentro desse contexto. Eu migro para o SLU. Eu sou o único funcionário, eu sou o único sócio, perdão, e eu faturo até 4.800.000. Então eu posso optar por vários regimes, a tributação média por ano, 80 a 300 mil, eu estou falando de 4,8 milhões, né, gente? E é variável unipessoal com a mesma tributação de uma limitada. O que vai diferenciar a SLU da limitada é o quê? É que da limitada eu tenho mais de um sócio, né? Limitada, sem limite específico, né? Ou seja, lucro presumido, real ou simples. Ou eu vou trabalhar uma tributação com lucro real, de acordo com as características que melhor são estratégicas para o dono do negócio, ou os donos do negócio, no caso aqui, né? E o simples. Aí nós temos aqui de 100 a 300 mil, dois ou mais sócios, né? E a SA acima de 4,8 milhões, uma estrutura gigantesca, com todo o regime tributário específico de acordo com essa demanda, né? Tributação é a questão dos custos, totalmente limitada, variável, facilmente em milhões, que eu estou praticando com vários e vários milhões. Sócios são múltiplos, né? Porque você pode ser sócio. Quando o capital é aberto, você pode ser um sócio como pessoa física, né? Vários funcionários, etc. e tal. Então, existe uma estrutura que protege o comerciante em uma relação em que ele vai crescendo na montagem do seu próprio negócio. Aí vem a pergunta: mas e aí? A emissão da nota fiscal gera de fato prejuízo para o comerciante local? A cidadã consciente responde: a resposta é não, e eu vou te explicar o porquê de tudo isso. Gente, o comerciante local precisa primeiro se qualificar, né? Ele precisa primeiramente fazer o quê? Se preparar de acordo com seus objetivos, né? Então, quando você trabalha voltado apenas para otimizar custo, e muitas vezes de modo ilegal, na sonegação, você corre um sério risco de você não se voltar para o valor agregado, que é quando você vai ter mais e mais e mais clientes. Então é importante que nós tenhamos uma reflexão a respeito disso.
Então você começa sendo funcionário de você mesmo a partir de um MEI. Você vai migrando para um ME, para um EPP. Você pode começar sendo o único sócio, né? Separar seu patrimônio no SLU, o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa. Você pode adquirir novos sócios, sistema limitada. Você pode lá na frente, é um caso raro e raro, né? Porque depende de um crescimento, se tornar um SA, né? Abrir seu capital para você trazer recurso de outras pessoas ou não. Então há toda uma condição que você vai galgando e vai construindo. O que não pode acontecer é o comerciante não ter essa noção, né? Então ele não vai saber como que ele vai migrar de uma relação para outra. Vamos então voltar ao compartilhamento de tela para explicar tudo isso de modo mais detalhado. Então vamos lá, ó, ó. Legalidade e regularidade fiscal. Isso é um dos argumentos muito importantes para você manter o seu negócio, né, jogando na linha verde, não no amarelo nem no vermelho. Então, ó, emitir nota garante que a operação está dentro da lei e evita multas ou penalidades. Exemplo, uma farmácia emissora de nota fiscal para cada venda de medicamentos mantém sua operação regularizada e evita autuações fiscais. Então, muitas vezes o empresário, ele gasta a energia dele durante o mês inteiro, o quê? Mais preocupado em não ser penalizado do que em ter qualidade do seu serviço ou produto vendido. Então fica a reflexão aqui. Acesso a créditos e incentivos fiscais, né? Empresas com notas fiscais emitidas podem comprovar receita e solicitar financiamentos ou participar de programas de incentivo. Como meu exemplo aqui, um pequeno comércio consegue financiamento bancário ao apresentar suas notas fiscais de vendas como comprovação de receita. Então, se você não emite nota, você não existe. Você só existe para você. Então, um MEI, por exemplo, pode dar um passo à frente, pode se tornar um empreendedor individual, é uma condição de ME. Essa ME pode mostrar para o mercado, né, o mercado bancário, que ela hoje não tem mais um faturamento de até 30 mil, que esse faturamento está sendo de 80, 90 mil mensal, que houve uma explosão no supermercado, por exemplo, e ela precisa de recurso. Como é que ela vai se tornar um EPP se ela não reformar o seu supermercado, se não construir, se não rever a sua política de gestão de custos? Vai lá no chamado, né, uma coisa que eu sempre falo em consultoria, né? Você vai montar um mercado, você vai migrar para um EPP, o que que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma revisão dessa mudança que você vai construir. Então, você vai mostrar uma certa homogeneidade de um faturamento que foi crescente. E esse faturamento demanda o quê? Um investimento bancário, um investimento em maquinário, um investimento de um açougue lá atrás do seu mercado. Então, você vai ter que rever essa estrutura, né? Você vai ter que aumentar o seu custo fixo, vai ter que embutir, né, uma condição do custo fixo que a gente chama é o investimento no imobilizado. De repente, o seu investimento mensal vai de 5 mil, vai para 8 mil. Você tem que pegar esse investimento seu e diluir no faturamento, que vai virar lucratividade e rentabilidade no final do ciclo. Então, tudo isso é muito importante para o seu negócio, né? Então, ou seja, né, gente, criar a chamada profissionalização do seu negócio. Então, você vai migrando de condição para condição. Outra razão pela qual a nota fiscal não gera prejuízo para o comerciante profissional, tá? Aumento da credibilidade e confiança do cliente. Clientes e fornecedores preferem negócios que oferecem nota fiscal, pois oferecem garantia de segurança na compra, né? Ah, quer com nota ou sem nota? Você fica até tranquilo, não. Tá sendo bacana comigo esse cliente aqui, só que na verdade você mesmo que vai pedir dentro daquela perspectiva, vai ficar receoso quanto à demanda. Então, o mercado que emite nota fiscal, ao vender alimento, transmite maior confiança ao consumidor e ao fornecedor de produtos. Temos aqui mais um argumento: facilidade na comprovação da receita para impostos. Ou seja, há um grande problema aqui. Muitas vezes o microempresário ou o empresário de pequeno porte, ele tem essa dificuldade de esclarecer quanto que ele gera de receita, porque virou uma gambiarra o negócio dele. Eu faturo tanto aqui, tanto para gerar nota aqui, e ele fica numa situação muito difícil. Ele deixa de destinar o dia dele para ser competitivo, junto a trazer mais clientes, para ficar preocupado apenas com o quê, gente?
em sonegar impostos. Nós temos aqui melhor controle financeiro, né? Ou seja, um dos grandes problemas pelos quais o empresário passa é a falta de um controle financeiro correto. Se você não faz controle financeiro do teu negócio, você não sabe onde você vai investir, por exemplo. Então, ao redor de algum tempo, nós observamos muito isso, essa situação. Muitos empresários, eles fazem investimento ruim, porque não sabem nem quanto que eles lucram e se lucram ou não. Ah, eu vou investir numa fachada para trazer o meu público, né? Será que o seu público já não está indo à sua loja? Será que o seu negócio agora não é aumentar a média de venda para cada pessoa? De repente, no mercado, a média está sendo de R$ 15. Será que você não pode aumentar essa média para 25 com campanhas, com contratação de uma consultoria? Você não sabe, porque o seu controle financeiro não existe, né? Então é importante, marque nessa tecla. O inimigo de um grande comerciante não é o Estado. O Estado, ele depende sim de você ser cidadão ativo, de você votar corretamente naquela estrutura, né, executiva ou legislativa que vai te atender melhor, e você tem ferramentas para isso. A cada 2 anos você tem a migração, né, de eleições executivas e legislativas, mas você fazer a sua parte, ser profissional no seu negócio. Vamos continuar aqui mais um argumento. Valorização, nós temos aqui a chamada valorização do negócio do mercado, né? Então, aliás, nós já falamos sobre essa demanda, né? Tá? Então, empresas mais sólidas são mais confiáveis e atraem novos clientes, né, de lojas de toda a espécie. E chegamos aqui, gente, ao aumento do foco no valor agregado. Gente, para mim, esse argumento aqui é um dos mais importantes. A pessoa que fica só preocupada com tributação do governo, ela fica olhando, tá vendo essa mulher olhando de roupa vermelha? Ela fica só preocupada em diminuir seu custo interno. É muito importante que você otimize seu custo interno. Isso é um fato. Mas quando você só foca nele, e muitas vezes só negando, você acaba não agregando valor ao teu negócio, né? Alguns olham para o concorrente e outros para o valor agregado. No valor agregado, você consegue enxergar, né, que muitas vezes a demanda que você tem, o resultado que você tem, ele pode ser obtido como, gente? Em situações que muitos empresários não lidam para ela. Tem empresário que acha que o negócio dele é um música-peão, né? Ele já está ali, já montei, eu pago o salário do funcionário, eu não preciso fazer mais nada, né? Eu não preciso agregar valor ao meu negócio. Lê do engano, né? Lê do engano. Eu, uma vez, né, dentro da condição aí de consultor de empresas, serviço que eu já prestei, ainda presto, eu fui convidado por um dono de negócio, dono de uma rede de drogarias, né, a ver o que que eu achava que tinha que mudar no negócio desse empresário. 9 drogarias. Ele me convidou, eu saí da drogaria, falou, agora eu boto o pé dentro dela e falo que você mudaria. E eu trouxe uma visão técnica. Tal, 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 tal. Ele falou para mim, Giovanni, essa visão sua não está errada. Mas eu vou te contar o que que eu, com meu sangue de empresário, enxergo. Tá vendo aquela poeirinha naquela quina ali? Tá vendo aquele funcionário que não está dando atenção para o cliente que chegou à loja? Você tá vendo aquela sujeira naquele... Então, ou seja, ele enxergou coisas que só enxerga quem busca valor agregado. Quem passa o dia inteiro achando que já está garantido no seu negócio, que não tem que fazer mais nada por ele, corre um sério risco de perder competitividade. Foi uma aula que eu tive sobre o quê, gente? Sobre agregar no valor, no seu valor agregado. Ou seja, a pessoa que compra o teu produto, o teu serviço, ela quer o que de você? Que ela resolva o problema dela. Você está focado nela, e muitas vezes, quando você está focado só em diminuir a tributação, muitas vezes só negando, você deixa de agregar valor. Então, fica a nossa reflexão aqui nessa história que eu acabei de contar para vocês. Continuando aqui, gente, olha, reflexão final. Transforme a sua nota em um fruto de credibilidade e confiança. Muito importante, gente. A nota sua tem que ser um fruto de credibilidade, confiança e de cobrança de que aquele tributo que você paga vai ajudar a sua região o quê? A prosperar. Então, essa é a nossa reflexão. Eu agradeço a participação de vocês, né, no nosso chat e ficamos à disposição. Antes, no entanto, para continuar com o nosso programa, nós temos o quê? Nós temos aqui
na descrição do nosso vídeo o nosso chat, você pode entrar nele gratuitamente, preencher o questionário para certificação de vocês e, muito importante, acompanhar-nos nas mídias sociais. Um forte abraço, agora sim, né? Um forte abraço para vocês e até a próxima.